Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que todos e todas vocês estejam bem. E continuando com as nossas dicas sobre o cultivo de Phalaenopsis na casca do coco e no tecido, hoje eu trago aqui para vocês como eu faço o beneficiamento dessa casca. Eu deixo de molho em água sanitária e vou trocando a água sempre até sair todo esse caldo avermelhado. Isso aí é o tanino que prejudica o desenvolvimento das raízes das orquídeas. Depois de deixar uns 3 dias assim, trocando a água, eu enxago bem para poder não deixar nenhum resíduo de água sanitária. Vou repetindo o processo até não sair mais esse caldo avermelhado ou diminuir ao máximo que puder. Depois disso, a casca do coco estará pronta para poder iniciarmos o replantio da nossa orquídea. Hoje eu vou mostrar o replantio da segunda orquídea que eu mencionei no vídeo anterior. Aqui está a segunda orquídea, já retirada do vaso. Agora eu vou afrouxar as raízes para ficar melhor, para acomodar ela no vaso novamente. No vídeo anterior, eu replantei a Phalaenopsis no vaso transparente, justamente para poder eu acompanhar o desenvolvimento das raízes. Essa orquídea de hoje eu vou replantar num vaso colorido. Então, a orquídea que foi plantada no vaso transparente é justamente para poder eu ter um norte. E a partir daí eu vou ter uma ideia de como as raízes estão se desenvolvendo. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal sobre o cultivo de orquídeas no tecido e na casca do coco. No primeiro vídeo eu mostro como as raízes já estão se desenvolvendo, uma vez que já possui um tempinho que eu replantei essa orquídea na casca do coco e no tecido. E no segundo vídeo eu mostro como está fazendo esse replantio. Eu dou um passo a passo. Para quem ainda não assistiu ao vídeo ou está chegando agora, é só clicar aqui no card que vocês serão direcionados para esses vídeos. Então, pessoal, como eu mostrei aí para vocês, eu fiz o corte da haste floral. A orquídea já está quase chegando no final da floração. Mas, como eu vou fazer o replantio, eu não quis deixar essa haste floral, porque, de certa forma, acaba sugando a energia da planta. E isso pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. Por isso, eu fiz o corte. Já estou aqui com os pedacinhos de cerâmica para dar um peso no fundo do vaso e reter também o excesso de umidade. Lembrando, pessoal, que é necessário ter muito cuidado na rega. Se eu rego a orquídea fixada no tecido, para poder regar novamente, e isso não somente para o tecido, mas qualquer tipo de substrato. É preciso regar e esperar a orquídea secar completamente. Esse tipo de cultivo é legal que você não deixe a sua orquídea no tempo, principalmente naquelas regiões onde chove muito. E isso também, como eu já falei, serve para os outros tipos de substrato. Então, orquídeas que estão em regiões que chovem muito e o substrato fica encharcado o tempo todo, isso é muito ruim, porque de certa forma vai acabar prejudicando o desenvolvimento da orquídea, muitas vezes causando até um apodrecimento de raízes ou o ataque de algum tipo de fungo ou algum outro agente patogênico. Lembrando, pessoal, que eu não estou induzindo
ninguém a fazer replantio de suas orquídeas em tecido. No outro vídeo eu falei, nesse eu vou reforçar novamente. Eu estou fazendo um teste. O primeiro teste que eu fiz, eu já estou tendo um resultado bem interessante e eu estarei acompanhando com vocês o desenvolvimento dessas orquídeas até a sua floração. Para mim, o interessante das orquídeas é justamente isso, a gente poder brincar com elas, mas brincar com responsabilidade para poder não colocar a sua planta em risco. Agora eu afrouxei todas as raízes, deixando essas raízes bem livres. Vou também cortar algumas pontas que já estão secas ou estão apodrecendo. Lembrando, é preciso ter muita cautela para a gente não cortar raízes que não devem. Se essa camada protetora que protege as raízes estiver trincada, mas a raiz estiver intacta, que na verdade a raiz da orquídea é aquele fiozinho que tem no interior dessa camada protetora, a gente ainda não corta. A gente só vai cortar se de fato a raiz estiver podre ou seca. Afrouxei as raízes. Agora vou tentar acomodar aqui no vaso de uma forma bem cautelosa para que não compacte essas raízes ou que elas fiquem muito sufocadas no interior do vaso. As raízes precisam estar livres, elas precisam de ventilação para se desenvolver bem. Só que tem uma questão. Apesar das raízes precisarem estar livres, mas a planta em si precisa estar muito bem fixada para que as suas raízes não tenham problemas no seu desenvolvimento. Se a planta ficar balançando para lá e para cá, as raízes não vão se desenvolver bem, porque pode ocorrer a quebra da ponta das raízes, a queima, porque ela vai ficar tocando em alguma coisa. Então, a planta precisa estar firme para que a raiz possa crescer e se fixar no substrato que a planta foi replantada. Eu vou acomodando, tentando moldar, tentando deixar a orquídea da melhor forma possível dentro do vaso. Sempre com muito cuidado para poder não forçar as raízes, porque mesmo que a raiz não se quebre completamente, mas essa camada protetora trincando, aquilo ali pode ser uma porta de entrada para agentes patogênicos. Então, precisamos ter muita cautela para a gente danificar o mínimo possível dessas raízes. Então, depois de acomodar as raízes, eu vou acrescentando a casca do coco, de forma que as raízes fiquem bem aeradas, porém firmes. E agora é que o cuidado precisa ser dobrado, para que a casca do coco não venha a cortar as raízes. Se antes a gente já não podia forçar muito essas raízes, agora muito menos. Na verdade, é como se a gente estivesse cuidando de um bebê, né? Precisamos ter muita cautela ao manusear um bebê, muita delicadeza. Qualquer machucado, a planta vai sofrer e vai ter o seu desenvolvimento prejudicado. Eu coloquei aqui alguns pedaços de tecido. Eles precisam ser colocados de uma forma que não fiquem compactados, porque também irá prejudicar o desenvolvimento das raízes da orquídea. Na verdade, o tecido, pessoal, eles servem para gerar um microclima que propicia o desenvolvimento das raízes. Além do mais, retém os minerais que a orquídea necessita para se desenvolver.
Nesse caso, vamos precisar fazer adubações regulares porque o substrato é pobre e a orquídea vai precisar de nutrientes para poder continuar o seu crescimento. O interessante de tudo isso é que ela vai utilizar esses materiais justamente para poder se fixar. E isso, pessoal, eu estou falando de orquídeas epífitas, que são aquelas orquídeas que vivem em cima de árvores. As orquídeas epífitas são plantas hospedeiras e elas utilizam o substrato apenas para se fixarem. Pronto, pessoal. A orquídea já está plantada. Aqui eu tenho a outra, que eu fiz o replantio no outro vídeo. E eu tenho aqui logo atrás, na casca do coco, a outra orquídea que já está se desenvolvendo e que eu já tenho bons resultados no desenvolvimento das raízes. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas publicações. Muito obrigado aos meus seguidores e seguidoras. E para aquelas pessoas que estão chegando agora, muito bem-vindos e bem-vindas. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo a cada um de vocês. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com novas dicas sobre o cultivo de orquídeas.